Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui por nossos estudos espirituais. Espero que todos vocês tirem proveito dos nossos estudos, dos nossos bate-papos, das cartas de Cristo. Somos o grupo Saber e Conhecer. Hoje é dia 25 de agosto de 2022. Vamos à oração inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedir humildemente a presença dos nossos mentores, pedir humildemente a presença dos Espíritos do bem e da verdade. Prece de Cárita. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para poder ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Amém. Assim seja. Amém. 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 Então vamos lá, textos complementares da carta de Áudio 49. Textos complementares. Texto complementar 16. Os últimos dias. Eu, o Cristo, conhecido como Jesus na região da Palestina há mais de 2000 anos, volto agora, neste tempo tão crítico da história no mundo, para falar com você. Enquanto diminuo as vibrações da consciência para fazer contato com as vibrações terrenas, vejo um mundo de luz e sombra, de elevação espiritual e desespero. Vejo a degradação do espírito humano. O mundo está, na sua maior parte, em um estado de escuridão. A pessoa mediana que lê as minhas palavras talvez sinta que essa afirmação é um exagero no que se refere à sua vida moderna. Porém, para compreender a completa gravidade do que está acontecendo na Terra, uma pessoa deve primeiro experimentar um momento de luz. Primeiramente, preciso falar sobre o que está acontecendo com as crianças no mundo todo. Você percebe até que ponto a escuridão se espalhou através dos vários estágios e condições da infância? As crianças, com suas mentes naturalmente ansiosas e curiosas, sempre buscando algo interessante e novo para prender a sua atenção, entram na pré-adolescência. E por natureza, sendo tomadas pela curiosidade sexual, são estimuladas e alimentadas pelos livros e programas de rádio e televisão em nível mundial. Sim, você diz, nós sabemos disso. E eu digo, mesmo assim vocês permitem que isto aconteça. Se você fosse filho da luz, teria tanta compaixão que se levantaria com os outros e diria: a uma só voz, aqueles que estão enriquecendo à custa de sua mente e de suas crianças. Chega, nós não vamos mais permitir que vocês façam isto conosco. Nós nos recusaremos a ver e ouvir o que vocês gostam de imaginar em suas mentes rudes: violência, perversão, sexo explícito, suas brigas, discussões contínuas.
Nós ansiamos retornar à paz e à alegria da qual nossas almas descendem. Hoje, sem saber, inocentemente, as crianças estão sendo atraídas por pessoas com intenção egoísta e sexualmente gananciosa para suas redes de perversão sexual. Se você fosse filho da luz, não conseguiria dormir à noite sabendo que estas pequenas crianças inocentes estão sendo usadas para satisfazer fantasias e impulsos sexuais de homens adultos. Estas crianças estão mergulhadas em excessos que nunca buscaram e também no desespero de um coração angustiado, pois não sabem o caminho de volta para sua inocência original. Sua infância está sendo roubada e elas são privadas daqueles anos importantes de desenvolvimento emocional normal. Se você fosse filho da luz, sentiria as dores delas como se fossem as suas. A sua consciência não lhe daria descanso até que se levantasse, juntamente com outros, para afirmar com toda a força de seu coração e alma que este terrível abuso da fragilidade e inocência das crianças deve acabar. Talvez você se pergunte, inocentes? Nossas crianças modernas? Se você fosse um filho da luz, saberia que elas são inocentes até que assimilem as coisas da escuridão que são engendradas pela mente humana na Terra. Você, ser terreno, diz que o mundo não está na escuridão, que isto é um exagero. Você acostumou-se tanto com a escuridão que não a reconhece mais. Seu mundo está cheio de nações devastadas pela guerra, está sobrecarregado com as grosseiras frequências vibratórias mentais e emocionais de egoísmo e de total desprezo pela vida. As ruas da cidade são agora vias de perigo, com motoristas raivosos, assaltantes invejosos das posses de outros, predadores e perseguidores ávidos, à espreita de conquistar e controlar os outros através da força sexual. O número destes predadores pode ser menor que a quantidade de cidadãos médios. Porém, se você fosse filho da luz, jamais teria permitido a tais pessoas prosperarem. Mas eles prosperam em seu meio porque a sua própria mente está cheia de tais comportamentos que você vê em seus meios de comunicação. Você se tornou duro e insensível em relação a estes horrores e assim permite que eles se multipliquem em seu ambiente como um vírus mortal. Enquanto desço e entro em sintonia com este miasma de pensamentos mortíferos e sentimentos destrutivos, sinto a dor vivenciada pelos inocentes que caem vítimas daqueles que encontram excitação e sensação de poder quando aterrorizam os mais fracos. Verdadeiramente estes são, como vocês dizem, os últimos dias. O período em que a vida na Terra se tornou universalmente rude e afastada das leis da existência. Poucos dos bilhões de habitantes da Terra param para se perguntar o que há além desta escuridão. Haverá luz? Onde está a luz? Por que ela não se revela para nós? Em resposta ao urgente e ardente questionamento de algumas poucas pessoas traumatizadas pelas poderosas emoções predatórias de outros, como eu não poderia voltar neste momento para alcançar aqueles que perguntam, aqueles que sinceramente anseiam por um caminho seguro para saírem da escuridão que satura cada aspecto da vida da maioria das pessoas? Você reconhece que eu sou, verdadeiramente, o Cristo que veio para ensinar e mostrar o caminho para fora da escuridão e para levá-lo à luz? Como eu poderia deixar de vir em resposta à sua dor? Você não sabe que eu sou o amor e que a natureza do amor puro é a de atender às necessidades dos seus amados? Texto complementar 17. Mensagem recebida em 27 de outubro de 2007. Eu desci novamente, em plena consciência, para gravar na mente de meu canal mais uma mensagem ao mundo. Antes de dar esse novo passo à frente, foi necessário trazer-lhe minhas cartas na forma de um manual, porque eu precisava que você percebesse que seu próprio mundo é verdadeiramente amor universal tornado visível. A maneira como alguém o percebe nasce das suas atitudes pessoais em relação ao mundo e à vida em geral. Sua visão dele é inteiramente pessoal, mas não é a verdade absoluta porque você ainda não compreende plenamente os processos da criação. Você só pode vislumbrá-los fugazmente.
Agora que você sabe que as minhas cartas são o fundamento para a futura elevação espiritual, eu venho trazer maior clareza para a compreensão de seu conteúdo. Compreenda que mesmo que eu fale do amor com todo o meu ser transcendente, eu ainda preciso falar dentro do esquema de pensamento do seu mundo, para poder iluminar você. Lá onde eu resido, na consciência do Eu Sou, reina o amor puro. Enquanto eu desço em consciência, minha compaixão cresce cada vez mais e me obriga a descer ainda mais as frequências de consciência para entrar na consciência de sua condição no mundo moderno. Como posso ajudar você a compreender isto? Pense em como você se sentiria se chegasse em um lugar onde tivesse ocorrido uma carnificina. Sua preocupação amorosa não seria profundamente compassiva? Você não rejeitaria veementemente aquelas cenas de sofrimento? Eu também sou assim, apesar de saber que é tudo parte do processo evolutivo de transcendência da individualidade do ego. Somente através das lições do sofrimento é que uma alma em viagem ganha autoconhecimento para conservar a individualidade após ter descartado o ego. Eu sou o amor incondicional, puro e simples, e nas minhas palavras não há julgamento. Portanto, se as minhas palavras parecerem duras quando você não espera dureza de mim, uma vez que eu afirmo ser o amor personificado, entenda, por favor, que desta vez eu não desci para fazer uma visita afetuosa a você, para dizer-lhe palavras de conforto que elevem seu espírito, para dizer-lhe o quanto você é na realidade abençoado, mesmo que ainda não o saiba. Eu vim para prestar-lhe um serviço amoroso. Eu vim expressamente para comentar os acontecimentos terrenos que lhe provocam sofrimento, ilusórios como eles realmente são, e para mostrar-lhe o que você está ajudando a criar para você mesmo. Assim como nenhum mestre competente e afetuoso aprecia as palavras que ele deve usar para ajudar alunos agressivos a perceberem e reconhecerem o mal que fazem em sala de aula, eu tenho que falar sobre sua situação atual com palavras terrenas que você possa compreender, a fim de capacitá-lo a elevar-se acima de tudo isso. Mas eu não pronuncio estas palavras para condenar a ação ou o autor dela. Eu sou o amor, a incorporação do amor puro. Porém, eu falo da maneira que a situação exige, com as pessoas que ainda não conseguiram vencer as fraquezas de seu ego. Eu amo todas as pessoas porque eu sou todo amor. Mas o amor veste muitas máscaras na sua amorosa tentativa de alcançar e ajudar aqueles que buscam alívio da angústia presente. Eu falo com você usando palavras lógicas porque você criou seu mundo para abrigar aquilo que você considera lógico e, portanto, digno de crédito. Se eu tivesse que me aproximar de você com o significado expresso pelo amor, você ficaria desorientado porque o significado não combinaria com sua lógica e você ainda se recusaria a acreditar que fui eu que o disse. O amor supera e elimina a necessidade dos 10 mandamentos, mas há poucos no seu mundo que podem realmente compreender isto. Sobre a verdadeira natureza da consciência. Eu quero falar sobre a verdadeira natureza da consciência, da diferença entre consciência universal, consciência divina e consciência humana. Você precisa realmente compreender estas diferenças para poder viver de modo espiritualmente proativo dentro de seu mundo. Isto é o que eu vim ajudar você a fazer. A consciência transcendente e a consciência humana. Consciência é agora uma palavra muito usada, mesmo coloquialmente, mas não é plenamente entendida por muitos dos queridos buscadores da verdade. Você recebeu seu ser da consciência universal desdobrada em consciência divina na época do Big Bang. Veja a carta 5. Esta é a perfeita consciência da inteligência amorosa e do amor inteligente. Ela é feita de impulsos. Estes impulsos são a própria energia básica, a mola propulsora de toda a existência. Esta consciência está realmente dentro de você, em volta de você, acima de você.
e pode elevá-lo a níveis cada vez mais altos de êxtase espiritual e percepções efêmeras. Esta consciência é o que muitos chamam de Deus. Isto está dentro de você e é superior a você. Mas o que o ser humano precisa perceber plenamente é que isto é de tão alta frequência vibratória, tão espiritualmente refinado em significado, que não pode ser posto na sua consciência humana para ser reconhecido por você, até que você comece a vencer seu ego e crescer na percepção espiritual da verdade. O seu ego é uma barreira para a superconsciência. Somente com tentativas diárias mais sistemáticas e persistentes de limpar sua consciência dos pensamentos e hábitos do ego é que se torna possível para a consciência divina infiltrar-se em sua consciência humana, trazendo um novo discernimento e novas percepções. Iluminados por isto, seus pensamentos, palavras e ações começarão a mudar. Quando você vê as coisas de maneira diferente, você começa a agir de modo diferente. Sua consciência humana é imperfeita. Ela é feita de tendências egoístas e egotistas. Não deixe seu ego reagir contra esta afirmação válida. Você não será de modo algum responsabilizado por isso, porque o ego é criado divinamente a fim de dividir a consciência divina em indivíduos. Você necessita do ego. Ele defende você e o leva em direção ao que você precisa para sobreviver. Porém, ele também pode forçar um indivíduo a se comportar de maneira doentia, psicologicamente falando. O ego é o impulso por trás de todo o crime no mundo. Ele empurra as pessoas para um narcisismo e um interesse próprio tão arraigados que qualquer um que tente despertar em uma mente como esta um pouco de empatia ou simpatia é tristemente bloqueada. Seja qual for o tema tratado, as pessoas narcisistas e egotistas trarão o tema para si mesmas, preocupando-se em como isso as afeta, o quanto lhes diz respeito, positiva ou negativamente. O interesse próprio absorvente é como um tecido espesso de densas energias de consciência que fecham a mente das pessoas de todas as camadas sociais, em todas as partes do mundo. O grau de narcisismo varia. Eu vim expressamente para torná-lo consciente disso, porque pessoas narcisistas não podem viver em harmonia com outras pessoas, pois são incapazes de ouvir as mensagens dos outros. E isto, tanto quanto seus crimes, provoca desgraça sobre a terra. Tenho aqui uma parábola para você. Veja a criancinha brincando em uma poça de lama pegajosa, fazendo bolotas de barro, cobrindo-se de lama, aproveitando cada instante. A mãe chega, chama a criança para tomar banho e se preparar para ir a uma festa. A criança resiste vigorosamente e chora. Finalmente, a mãe sai com a criança arrumada, com o cabelo penteado, vestindo roupas elegantes e chega no salão onde a festa acontece. Então, a criança olha, impressionada. Luzes maravilhosas, plantas, flores brilhantes, mesas carregadas de guloseimas, bolos, geleias e todos os presentes e brinquedos com os quais as outras crianças se divertem. O coração dela se enche de uma alegria radiante. O riso vem e toma todo o seu ser. Ela acha tudo isso muito melhor do que uma poça de lama. O banho e as escovadas valeram a pena. Como a criança está contente por ter ouvido. Sobre a evolução. Um estudo da evolução aumentará o seu entendimento da atividade da consciência divina na criação. Eu tratei deste assunto na minha carta 1, mas você deve estudar o assunto por si mesmo. Ficará maravilhado com suas descobertas sobre a consciência divina em ação. Você descobrirá que, seja qual for a modificação evolutiva que acontece no corpo, ela é exatamente adequada às suas novas necessidades. Este não é um universo criado arbitrariamente ou sem uma preocupação profundamente amorosa pelas entidades vivas que o habitam. Em cada caso, um estudo da evolução revelará um impulso que trabalha dentro da criação,
o qual demonstra o conhecimento da totalidade da criação e o conhecimento das necessidades da menor das entidades e de como atendê-las perfeitamente. Portanto, se você puder entender que você é conservado e apoiado por esta consciência divina, que eu também chamo de vida, e se perceber que ela conhece suas necessidades e que ela é concebida para atendê-las e satisfazê-las de maneira que leve você a um estado físico, emocional, mental e espiritualmente isento de tensão, você deixará seus medos e ansiedades irem embora e poderá confiar nela sem restrições. Ah, se você puder começar a perceber isto perfeita, absoluta, completa, abrangente e irresistivelmente. Se puder parar de pensar que sua mente pequena, finita e limitada pode planejar seu futuro. Sobre sua crença na autossuficiência. Eu quero falar com você sobre sua crença em sua própria autossuficiência, que o impede de alcançar a verdadeira autoentrega e a consequente ascensão à consciência de Cristo. Como você pode planejar qualquer coisa se não sabe realmente o que o amanhã pode trazer? Você não sabe, pode apenas ter esperança. Você alguma vez percebeu isto de verdade sobre o poder de sua mente? Você somente pode esperar saber o que o amanhã pode lhe trazer. Você está preso no hoje, pensando que tem acesso garantido a todo o seu ambiente. Porém, pela absoluta falta de conhecimento de onde você realmente está em relação ao mundo, você nada sabe, você apenas espera. Então, por que se agarra à sua crença? Confia em seu conhecimento limitado e afirma que sua mente limitada pode fazer sozinha os melhores planos para o seu amanhã, quando tem dentro de você a consciência divina que é ela própria todo o conhecimento de seus amanhãs e dos próximos 10 anos e até a eternidade. Ela sabe o seu verdadeiro propósito na Terra. Você sabe? Ela sabe o que fará você verdadeiramente feliz, o que o fará verdadeiramente saudável, o que verdadeiramente o ajudará a subir os degraus espirituais da consciência espiritual em êxtase. Então, por que você não pode deixar ir embora sua vontade própria e buscar a amorosa orientação daquilo que criou seu mundo para que você o desfrute? Quando você liberará sua mente de todas as velhas histórias de vingança de Jeová contadas na Bíblia e descobrirá por si mesmo que a vontade do Pai é somente alegria, saúde, felicidade e satisfação de todas as suas necessidades. Continua no próximo áudio. E aí? Gratidão, como sempre. Bom demais. Demais de bom. Meu Deus do céu. Olha, Eli, você, há pouco, durante a lida onde nós estávamos comentando, né, sobre o vídeo do Vital, onde a moça falou sobre o ego positivo. Nessas cartas, o que ele disse? O ego é criado divinamente a fim de dividir a consciência divina em indivíduos. Necessitamos do ego para sobreviver. Então, eu acho que quando ela citou esse ego positivo, eu acredito, foi nesse sentido que eu gravei. Porque o ego é necessário para que a gente se fixe na terceira dimensão. E a terceira dimensão é onde a gente vem aprender, né, para evoluir o espírito, né? Então, mas só que a gente se apegou tanto ao mundo material que nós alimentamos demais esses defeitos, esses egos, né? E eles se tornaram gigantescos, tanto individualmente como coletivamente, né? E causou tudo esse caos que hoje é o planeta Terra, né? Toda essa escuridão, como a Carta de Cristo fala, né? Mas originalmente foi originalmente divina. É necessário que a gente tenha
o ego para poder vir a terceira dimensão, né? Mas eu não entendo ele quando Vital Froze fala lá e a mulher, essa senhora que eu não lembro o nome, ela começa a falar de ego positivo, eu não consigo assimilar um ego como sendo positivo. Mas possivelmente eu foi só com assimilo esse que a gente tem que intuito. eliminar, sendo uma coisa negativa, entendeu? Sim, mas me chamou a atenção, como você havia Sim, comentado, ele, ela pode ter usado desse princípio, né? sim, Mas não explanou do jeito que, sei lá, que seria o mais claro possível, né? sim. Ele dessa vez, ele, ele começou falando, né, do miasma de pensamentos mortíferos que tomou conta do nosso mundo, né? E ele começou exemplificando com a escuridão, né, que se espalhou com relação à infância, às crianças, né? Ele disse que a gente deveria, em outras palavras, dar um basta na mídia que promove, né, de uma certa forma, o roubo da infância, né? Ele disse que a gente tem que deter o abuso da fragilidade e inocência das crianças. Depois ele falou, né, da mensagem recebida em 27 de outubro sobre o amor puro e citou novamente a carta 5. A carta 5 a gente tem que voltar. Vamos ter que voltar em todas, né? Sim, sim. Depois ele falou isso do ego, que ele é criado divinamente para dividir a consciência divina em indivíduos e que a gente necessita dele para sobreviver. Depois ele contou uma parábola, né, da criancinha na poça de lama. Depois o outro tópico era sobre evolução. Ele pediu para a gente voltar na carta 1. O universo não foi criado arbitrariamente. E depois ele fala da crença que a gente tem na autossuficiência, quando, na verdade, nós estamos presos no hoje. Mas a frase mais linda que eu achei de tudo isso, eu anotei aqui. Cristo não condena as ações, nem os autores delas. Eu achei bonito. Puro amor, né? Por amor. É a liberdade, é o nosso livre-arbítrio, né? Ele respeita. Nós é que escolhemos o nosso caminho, né? Enquanto a gente estiver só pensando no materialismo, né? Alimentando esses defeitos que a gente chama de ego, né? A gente acha que o mundo é maravilhoso, né? Acha que o mundo não está na escuridão, não. O mundo é isso aí. Mas nada. O que é maravilhoso a gente não consegue nem sentir o fiasco, uma chaminha dessa vela que é a iluminação, né? Olha o gato ali da tia Sol. O gato é um ser super espiritualizado, veio para ajudar a gente aí, ó. Sim. O que ele diz ali, na verdade, que a gente acaba, o ser humano, né, na Terra, ele acabou se acostumando, né, com isso, com essa escuridão que está aí. O que a gente fala hoje, morando aqui em Portugal, a gente vê bem essa diferença do que é Portugal e Brasil, não por países, como posso dizer, serem diferentes. O Brasil é maravilhoso, tem coisas muito boas, só que conquistar a liberdade de poder andar na rua sem medo, coisas acontecem aqui também, como acontece no mundo inteiro, mas a liberdade de não precisar andar num carro blindado, não ter medo de um motoqueiro que para do seu lado, você não sabe, não dizendo que todo motoqueiro é ladrão, mas geralmente você fica assustado num semáforo, não parar à noite no farol vermelho, porque você tem medo de ser assaltado. Então, isso passou a ser cotidiano, né, para a vida de quem mora pro brasileiro. É um cotidiano. Então, você assiste a notícia e infelizmente, é o que ele falou, o noticiário está ali para te levar para esse lado, né, para te seduzir a dizer que tudo isso é normal e comum,
E não é, né? O que eles passam aí é uma pessoa tomando um tiro, morrendo, um pai que matou, mãe que matou, pessoas morrendo por nada, né? E isso não é normal. Embora pareça ser normal, porque acontece todos os dias e a mídia fica mostrando isso. Eu me lembro que, não muito atrás, ainda na minha época, digamos assim, né? Porque eu estou aqui na Terra, mas não muito tempo atrás, era um horror quando passava alguém, não aparecia a foto do morto, ou do tiro, ou do acidente, né? Eles procuravam preservar, né? Escondiam. Hoje não. Hoje é uma coisa pública. Se mostra como se fosse um pedaço de carne no açougue, com algo muito simples. Olha, tá aqui, ó, mostra lá a pessoa esfacelada no chão. Então, isso não é normal, né? Muita coisa que está acontecendo não é normal. Só que a nossa sociedade hoje, que aí sim é o que eu vejo a escuridão, pinta isso como sendo normal, né? Assim, aconteceu, não é comigo, é normal. O cara foi atropelado, ou foi assaltado, ou tomou um tiro. E eu acho que ele se refere justamente a isso, né? Essa escuridão que a gente vive é aterrorizante se a gente olhar para isso. Nós, como seres de luz, jamais poderíamos aceitar isso, nem que isso passasse na TV, no rádio, porque se aconteceu o fato, se teve uma morte, o que interessa? Né? Não é para ficar se divulgando, mostrando, fazendo disso um espetáculo para ganhar audiência. Então, não é normal. É isso que a gente A famosa disseminação do medo, né? É o alimento do ego, né? Falando em ego, o ego é o impulso por trás de todo o crime no mundo. Mais uma vez, né? É o responsável por tudo isso. Por tudo isso. E eu ainda digo mais, eu digo assim, quando se fala crianças, eu não entendo que ele está falando de crianças, não. Nós somos crianças para o universo, Sim, né? de pessoas mais puras, né? Ele está falando nós acabamos nos seduzindo por tudo isso, né? É o ego, né? Nós, então quando ele fala que está seduzindo as crianças, somos nós mesmos, né? Não só as crianças do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dele olhando para nós somos crianças, né? Não temos experiência nenhuma ainda, né? E os escuros estão aí, como a gente vê, tentando seduzir, se divertindo com tudo isso. A gente sabe muito bem que existe uma lei divina muito maior do que tudo isso. E a gente acaba tendo medo, né? Nós acabamos tendo medo justamente por não conhecer e não ter a certeza que do outro lado a coisa se resolve. Se a gente não deixasse isso acontecer e não tivesse o medo, o ego não nos puxasse para baixo, não se ancorasse, digamos assim, pode falar o que quiser, não tenho medo de nada. Tem uma passagem da Bíblia, até falo muito para o Christian sempre, fala assim, eu não lembro, acho que é Paulo de Tarso, se não me engano, que ele fala, vocês precisam olhar para os passarinhos. Os passarinhos vivem livremente, comem, acordam, não precisam, né, se preocupar com nada, porque não cai uma gota de água que Deus não saiba o que está acontecendo. É essa lei, né, do universal. Então, assim, você vê muitas criaturas no mundo, como os passarinhos, e aí eu posso agora dizer formiga, inseto, qualquer coisa. Ele vive no nosso mundo, não está preocupado com o dinheiro, né? Que acho que isso que traz um ego e aflora o ego mais ainda, né? Aquela coisa de marca, roupa, ser bonito ou não bonito. O mundo animal nos mostra que não é isso que é importante, né? O importante é conviver, seria, no nosso caso, que já somos mais evoluídos, fazer a caridade e assim por diante, né? Então, acho que é essa parte do ego que a gente acaba se prendendo. É isso. Comentários? Mais alguém? Não? Então, fazendo nossa prece de fechamento. Não ficar muito longo, né? Oração. E é com esse sentimento de gratidão e amor no coração que agradecemos todos os ensinamentos contidos nas cartas de Cristo hoje. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente,
Dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Boa noite. Gratidão Boa noite a mais uma todos. vez, gente. Gratidão. Gratidão.